Aleluia, queridos. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Que nessa noite é sempre um privilégio para a gente poder estar aqui em cima, tendo assim vocês aqui nos ouvindo, né? A gente está nessa comunhão com os santos. É sempre um privilégio e acima de tudo porque quando a gente está aqui, a gente não está sozinho. Há uma presença poderosa, a presença do Deus vivo está aqui com a gente. A mesma presença que levou o povo por 40 anos no meio daquele deserto, é a presença que está aqui hoje. A presença que fazia aqueles agricultores e aqueles pastores de gado serem fortes guerreiros que venciam gigantes na Terra Prometida, é a presença que está aqui hoje. Então a gente pode saber e ter a convicção de que é muito mais do que um rito religioso, é muito mais do que algo que a gente faz automaticamente porque está escrito na nossa agenda, é porque nós estamos desfrutando da presença de Deus na comunhão dos santos. Mas não é só isso. Todas as vezes que a gente está diante da palavra de Deus, a gente está diante da própria voz de Deus se revelando. Você quer ouvir a voz de Deus, meu irmão, minha irmã? Abra a sua Bíblia e a voz do Senhor vai saltar aos teus ouvidos. A mesma voz que fez Lázaro ressuscitar do meio dos mortos, depois que ele já fedia, estava ali há 4 dias morto, e a voz do Senhor, Lázaro vem para fora, faz esse homem ressuscitar. É a mesma voz que encheu o coração dos discípulos quando Jesus falava palavras de vida eterna. E é a voz que pode fazer o meu e o seu interior estremecer nessa noite. O que eu quero dizer com tudo isso, queridos? Que não dá para ser indiferente diante da palavra do Senhor. Não dá para ser indiferente diante da presença do Senhor. E talvez hoje a gente precise se perguntar se realmente essa quantidade de pregações, ministrações, louvores e cultos que a gente frequenta, que a gente assiste pelas mídias, pelos streamings, tem feito a diferença na nossa vida. E para responder essa pergunta, você não pode olhar para dentro de você, você precisa olhar para o lado. Hoje, ao longo do dia, as pessoas que passaram pela tua e pela minha vida, elas saíram desse encontro mais felizes ou mais tristes. Essas pessoas que passaram por nós hoje, saíram desse encontro com a nossa vida, pacificadas ou atribuladas, angustiadas ou confortadas. A régua que mede se realmente a palavra do Senhor tem feito a diferença em nós, é a pessoa que está perto de nós. Não dá para ser indiferente a esse encontro. E sabe como que esse encontro ele mexe com a gente? De 2 formas. Existia ali diante de Jesus 2 públicos distintos. O público que se arrependia e o público que se endurecia. E aqui com a gente é a mesma coisa. Existe o público que se arrepende e existe o público que se endurece mais. Só o Senhor vai saber quem são essas pessoas no dia final, no dia da colheita. O coração endurecido, segundo Jesus, é aquele coração que faz com que a pessoa escute a palavra com os ouvidos tapados, ou seja, ela ouve, mas ela não entende nada, ela vê, mas ela não percebe nada. Mas bem-aventurados, diz o Senhor, são aqueles que olham, enxergam com os olhos abertos e são aqueles que ouvem com os ouvidos abertos. Por quê? Porque as palavras dessa revelação, desse livro sagrado, elas são palavras que muitos profetas e justos desejaram ao longo da história ouvir. A revelação de Cristo é a revelação que muitos profetas e justos ao longo da história desejaram ver e vocês estão vendo. Então, bem-aventurados nesta noite são vocês. Se você sente que o teu coração está endurecido, se você sente que existem áreas da sua vida em que a incredulidade tem reinado, essa é uma noite de conserto. O Senhor, a voz poderosa que faz tremer o deserto de Cádiz, é a voz que pode fazer um novo coração ser criado dentro de nós. A única coisa que não pode acontecer é que a gente saia daqui da mesma maneira que nós entramos. Amém, queridos?
Então, abra sua Bíblia. No capítulo 14 de Mateus, a gente vai fazer a leitura de um texto muito conhecido, dos versículos 22 ao 33. O tema dessa ministração é consumido pela crise. Se você já abriu a sua Bíblia, se você já está preparado aí, dá um glória a Deus bem alto, amém? Amém, nesse friozinho, nesse tempinho, meio de semana, a gente precisa dar uma agitada, porque senão o que acontece? Parece que a gente tomou remédio para gripe. O corpo vai ficando assim quentinho, aquecidinho, não é verdade? Então, meus irmãos, abram os olhos, abram os ouvidos, porque o Senhor quer falar conosco. Não deixe o sono te dominar. Aleluia! Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se és o Senhor, note que esse Senhor está escrito com letra maiúscula. Se és o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Essa passagem ela está inserida em um contexto um pouco maior de Mateus. E em poucas palavras eu quero resumir o que esse texto do capítulo 14 de Mateus vai tratar. O contexto dessa passagem vai, em primeiro lugar, mostrar para a gente que a vida de Jesus e dos seus discípulos era uma vida muito, muito, muito agitada. Aqueles discípulos, eles tinham acabado de ser enviados para Jesus, para as cidades vizinhas, para que eles começassem a operar os mesmos milagres e sinais que Jesus havia operado até então. Então Jesus, ele envia esses 12 discípulos e a notícia dos sinais e das maravilhas que aqueles homens estavam realizando chega até Herodes Antipas, o rei daquele tempo, que tinha acabado de matar João Batista. Só que Herodes, ele estava sendo consumido por essa culpa. E quando ele ouve falar sobre os grandes milagres, os grandes sinais que estavam acontecendo, Herodes vira para os seus servos e fala: acho que é o fantasma de João Batista que voltou. Ele estava assombrado por isso. Então imagina que os sinais e os milagres que Jesus estava operando estavam assombrando os poderosos. Mas por fim, os discípulos voltam maravilhados dessa passagem, dessa missão. Eles não imaginavam que eles poderiam fazer essas coisas que eles tinham acabado de fazer e voltam maravilhados. Só que ao mesmo tempo que os discípulos chegam até Jesus, os discípulos de João Batista também chegam com a triste notícia de que João Batista tinha sido brutalmente assassinado. Imagina a intensidade desses acontecimentos, meus irmãos. Por um lado, a alegria, a euforia daqueles discípulos estava tomando conta do ambiente. Mas, por outro lado, Jesus tinha acabado de perder aquele que era o profeta, o maior dentre os nascidos de mulher, aquele que havia preparado o caminho para ele, tinha acabado de falecer. Com tudo isso no coração e na mente, Jesus decide se retirar com seus discípulos para um lugar deserto,
Por quê? Porque ali eles iam refletir, ali eles iam ter tempo de qualidade, eles iam ter tempo para comer, eles iam ter tempo para descansar, coisa que geralmente não dava para eles fazerem. Mas a multidão fica sabendo da notícia e segue Jesus até esse lugar deserto. E Jesus, compadecido, acolhe aquelas pessoas e passa a servi-las, ensinando, curando. E por fim, o inesperado acontece. De 5 pães e 2 peixes, o Senhor, Ele consegue alimentar aproximadamente de 10 a 12 mil pessoas. Imagine só que coisa maravilhosa, tudo aquilo, aquele turbilhão de sentimentos que aqueles homens estavam tendo. Mas, por outro lado, eu queria que a gente tentasse enxergar um pouco a ótica dos discípulos diante de todos esses acontecimentos. 12 homens comuns, como eu e como você, são chamados a caminhar com um homem extraordinário. O mais próximo de um mestre que esses homens já tinham conhecido eram os fariseus e eram os escribas. Mas nenhum dos fariseus e nenhum dos escribas era capaz de ensinar da maneira como Jesus ensinava. Assim como nenhum dos fariseus e nenhum dos escribas era capaz de operar os mesmos sinais que Jesus operava. Mas depois de algum tempo, esses homens, eles não são só espectadores das ações de Jesus. Eles passam a operar os mesmos milagres que Jesus estava operando. Então eu fico pensando que apesar da dor, do luto, da injustiça, da violência que João Batista tinha acabado de sofrer, aqueles homens, eles tinham dentro de si a convicção de que a vida de João Batista não tinha sido em vão, porque aquele João Batista que tinha propagado a mensagem de que o Cristo viria, ele tinha sido uma semente que estava brotando. O Cristo estava lá, o rei estava lá, o império de Roma não teria mais poder, nenhum outro domínio teria mais poder sobre Israel, sobre aquele povo, para oprimi-los, para magoá-los, para matá-los. Não teria mais esse poder. Então eles olhavam e falavam: a morte de João Batista não foi em vão. Mas não era só isso não. Andar com Jesus também tinha provocado algum tipo de mudança estrutural naqueles 12 homens comuns. A fala de Jesus tinha dado para aqueles homens poderes que nenhum outro homem comum possuía. Eles receberam o poder de se tornar pescadores de homens. Imagine só para esses discípulos o misto de dor, o misto de esperança, que se tornaram ainda mais sublimes quando Jesus, lembre-se, Jesus é o Deus encarnado que escolhe mais uma vez o lugar deserto para operar uma abundante provisão. Lembre-se que no Antigo Testamento nós temos Deus novamente num lugar deserto, operando uma abundante provisão que durou aproximadamente 40 anos. Está ali Jesus, novamente, alimentando uma multidão, a partir de 5 pães e 2 peixes. Então, apesar dos tristes acontecimentos, apesar da crise, tudo seguia sob controle porque Jesus estava lá. E aquilo que Jesus fez foi tão maravilhoso para aqueles homens, para aquela multidão, que a multidão queria tornar Jesus rei à força. Mas o que é que Jesus faz com tudo isso, com todas essas informações que eu acabei de jogar em cima de vocês? O que Jesus faz com tudo isso? Jesus despede os seus discípulos. Jesus despede a multidão. E Jesus sobe para o monte para viver um tempo de quietude na presença do Pai. E é exatamente nesse ponto que a cena se divide em 2 partes. Abra aí comigo nos versículos 23 e 24 desse capítulo 14 de Mateus. O texto vai dizer assim: e tendo despedido as multidões, ele, Jesus, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Entretanto,
O barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus em quietude, os discípulos no mar agitado. O que é que esses dois versículos podem trazer para dentro de mim e para dentro de você? Esses versículos revelam o meu e o seu coração. Sabe por quê? Você quer ver crente agitado? Espera só começarem a chegar as lutas, as enfermidades, a falta de emprego, a falta de dinheiro. A gente é açoitado pelas circunstâncias e a nossa alma se torna uma grande tempestade. Quem fica perto de nós acaba sendo açoitado por essa tempestade também. É ou não é? É ou não é, querido? Tá tudo muito bem na sua vida quando tá tudo bem. Quando você mesmo no deserto, a provisão está chegando. Quando você mesmo no cansaço do dia a dia, seu coração está pacificado, sem conflito, sem crise, sem problema. A gente fica bem, a gente fica tranquilo. Mas basta um pouquinho de agito, basta um pouquinho de vento contrário para o meu e para o seu coração se tornarem tempestuosos. E a gente não consegue deixar mais ninguém em volta em paz. Se a gente vê alguém rindo um pouquinho mais, você fala, pra que tá rindo desse jeito? Todo mundo com problema, quem tá rindo desse jeito? A gente fica bravo de ver a alegria das pessoas, de tão angustiado e tempestuoso que fica o nosso coração. E não é o diagnóstico da Camila não, viu? Quem dá esse diagnóstico é o próprio Deus em Jeremias. Em Jeremias o Senhor vai falar que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. O nosso coração, o meu e o seu, são enganosos. Então, se você segue aquelas correntes bonitinhas das redes sociais, falando, siga o seu coração. Eu sempre falo isso quando eu prego aqui. Siga o seu coração, o que você sente, a sua verdade. Você está caminhando para o buraco. Porque o seu e o meu coração são enganosos. E mais, eles são desesperadamente corruptos. Ou seja, eu e você não precisamos da crise para nos corromper. Você quer um exemplo disso? Davi estava no seu castelo, em um tempo de tranquilidade, estava tudo pacífico para Davi. Só que aí, é nesse momento de paz de Davi, que ele cobiça e adultera com Batseba. A gente não precisa da crise para se corromper, mas quando a crise chega, o nosso coração fica assim, como esse mar, agitado, violento. A gente não dorme mais, a gente não come mais, a gente fica irritado o tempo todo, a gente fica deprimido, reclamão, ingrato, a gente fica atribulado. Mas onde Jesus estava? Com o Pai. Só que perceba uma coisa, o nosso Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nesse momento, estava em figura humana. Jesus sentia cansaço, sentia fome, Jesus sentia medo, Jesus sentia dor, Jesus sentia solidão. Ele estava cansado, por isso naquele momento decide se retirar com seus discípulos para um lugar deserto. João tinha acabado de falecer. Jesus, ele vê aquela multidão sugando ele. E sabe o que ele faz? Exatamente o oposto de nós. Ele encontra refúgio no Pai. Entenda uma coisa, queridos. Há um cinismo dentro da gente que bate toda vez que a gente fala assim, Jesus era como nós. E a gente fala, mas Jesus era Deus. Por isso que ele conseguiu passar por tudo isso. Mas Isaías descreve esse nosso Jesus como um homem de dores que sabe o que é padecer. E mesmo no auge do seu sofrimento, qual foi o auge do seu sofrimento, queridos? Foi aquela cruz do Calvário. Mesmo ali, ele não foi consumido pela crise. Por que Jesus não é consumido pela crise como eu e você somos? A voz de Davi vai entrar aqui agora. Abra aí no Salmo 27,
versículos 3, 4 e 5. Se você puder chegar em casa e ler esse salmo inteiro, eu recomendo. Eu extraí esses 3 versículos com muita dor no meu coração, porque esse salmo é maravilhoso. E diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Por que será que Jesus não era consumido pela crise? Porque o socorro de Jesus era o Senhor, o descanso de Jesus era o Senhor, o refúgio e abrigo de Jesus era o Senhor. O escritor do Salmo 116 vai dizer que ele estava passando por uma dor, uma angústia tão grande, que ele descreve essa dor como se sentindo envolto em laços de morte e em angústias do inferno. É essa a imagem que o salmista quer passar para a sua dor. Mas ele começa o salmo falando assim: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Mesmo quando os laços de morte me cercam e as angústias do inferno se me assombram, eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. O Salmo 121 vai dizer que o salmista eleva os olhos para os montes. O Salmo 125 vai dizer que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Era desse jeito que Jesus estava naquele monte, naquele lugar deserto. Era assim que Jesus estava diante do Sinédrio, diante dos seus acusadores. Era assim que Jesus estava diante de Pilatos. Era assim que Jesus estava diante daquela cruz do Calvário. Quando Ele olha para as pessoas que o tinham pregado e fala: Pai, perdoa-lhes. Quando Ele olha para o ladrão ao lado dele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando Ele olha para João e para sua mãe e diz: eis aí, mulher, esse é teu filho. Eis aí, filho, esta é tua mãe. Jesus, mesmo diante do cume, do auge da sua dor, Ele estava abençoando. A crise não o consumia. A crise não o consumia. Mas, enquanto Jesus estava no monte, na presença de Deus, os discípulos estavam sendo açoitados pelas ondas. E você e eu sabemos que entre os discípulos haviam muitos pescadores, pessoas experientes naquele barco, e eu tenho certeza que eles esgotaram todas as técnicas que eles tinham para tentar sair ilesos daquela tempestade. Talvez eles já estavam chegando à beira do desespero. E aí eu quero falar para você sobre 2 tipos de reação que a gente tem e que faz com que a gente seja consumido pela crise. A primeira reação é a reação do expert, do entendido. Vão existir momentos que as tempestades vêm contra nós, e como a gente já experimentou aquele tipo de tempestade, aquele tipo de crise, de luta, a gente já sabe como que deve ser a posição das velas, para que lado a gente tem que remar, qual que é a inclinação que o nosso corpo tem que ficar para fazer o contrapeso das ondas. A gente já sabe tudo, então a gente usa as técnicas que a gente tem ao nosso dispor. Afinal de contas, para que a gente vai orar? Eu não tenho tempo para orar, eu estou no meio de uma crise, a última coisa que eu posso fazer é orar. Então eu vou na força do meu braço e eu faço, porque eu governo, porque eu determino, porque eu estipulo e faço, e no final o que acontece, queridos? Vocês já sabem, porque vocês sabem do que eu estou falando. Não acontece absolutamente nada. As forças vão embora e a gente continua sendo açoitado pelas ondas e pelo vento. Mas Jesus surge naquele horizonte, pela madrugada.
Ele surge naquele horizonte e, a princípio, causa ainda mais terror naqueles homens, que já estavam num nível absurdo de estresse. Quando o próprio Deus brada, coragem, sou eu. Ou em outras palavras, sabe quem estava falando ali? Era o mesmo que tinha falado com Moisés na sarça ardente. Coragem, eu sou. Era o eu sou que estava ali diante deles. E Yahvé encarnado se aproximava deles. E à medida que Yahvé se aproximava daqueles discípulos, o coração deles ia se acalmando. Você pegou aqui? À medida que nós nos aproximamos do Senhor, é à medida que nós nos aproximamos do Senhor, que o nosso coração vai sendo acalentado. Mas Pedro é Pedro, né, gente? Pedro é o nosso discípulo predileto, porque ele é a nossa cara, né? Impetuoso. Pedro pede uma prova de fé. E ele fala assim: se és quem? Se és Deus, se és Senhor, se tu és realmente Senhor, se você, Jesus, é aquele que estava lá previsto desde os profetas, desde a lei de Moisés, se o Senhor realmente é Senhor, mande que eu ande sobre as águas e vá até o Senhor. E o que Jesus responde para Pedro? Venha. E Pedro desce realmente do barco e anda sobre as águas e vai até Jesus. Mas, quando ele repara na força do vento e na força das águas, o que ele tem? Ele tem medo. E aí surge o segundo tipo de reação que a gente tem diante da crise. É a reação do pseudo-espiritual. Algumas vezes a gente tenta se aproximar de Jesus na crise. A gente ora, a gente proposita jejum, a gente faz roda de oração, a gente sobe no monte. A crise está lá instaurada, então você faz 7 semanas de campanha, faz 14 semanas de campanha, faz 21 semanas de jejum. Mas, de repente, você repara na força dos ventos e das águas. E o que passa a acontecer? Você afunda. Você afunda porque você está decepcionado com Deus, que não vê o seu esforço, que não vê a sua crise, que não vê que você tem buscado. É ou não é assim? A gente tem ouvido relatos. Acontece com a gente também, não é só com vocês, não. Essa crise, esse conflito de Senhor, será que o Senhor não vê? Será que o Senhor não vê essa onda passando aqui, esse vento que quase me derrubou? Será que o Senhor não vê? Que eu estou me consagrando, que eu decidi ser uma pessoa melhor, que eu parei de brigar com a minha esposa, parei de brigar com o meu esposo, parei de xingar os meus filhos, porque eu preciso que essa crise passe. Eu lembro que uma vez eu ouvi um testemunho, que para mim eu confesso que na verdade foi um testemunho, irmãos, foi um testemunho. Aquilo me angustiou tanto que eu nunca mais esqueci. E quem me conhece sabe que eu esqueço muito das coisas, mas isso eu nunca mais esqueci. Uma vez um irmão, pastor, sobe para dar o testemunho no púlpito da igreja. Não era aqui não, tá? E ele começa relatando que ele tinha tido uma suspeita de tumor na coluna. Uma suspeita de tumor na coluna. E durante aquele testemunho emocionado, igreja emocionada, alguns pastores lá que tinham ouvido o testemunho chorando, ele fala que orou a Deus dizendo: mas Senhor, eu já fiz tanto pelo Senhor. Como é que o Senhor pode estar permitindo isso? Queridos, aquilo me chocou por 2 coisas. Eu já fiz tanto. Não diga isso. Se a gente der a nossa própria vida, ainda não será suficiente diante do sacrifício do Senhor naquela cruz. Quantos cristãos amargurados a gente tem nos bancos da nossa igreja, porque acham que já fizeram tanto pelo Senhor e não recebem o reconhecimento devido pelo esforço? Misericórdia! O que é que a gente faz por Deus que o Senhor não tenha feito por nós primeiro?
E num segundo momento, o que me entristeceu foi: como é que o Senhor pode permitir isso? O Senhor é Deus. Ele tem os seus pensamentos e os seus planos que são muito mais elevados que os nossos. Por isso, se o Senhor brada da eternidade, a gente, como servos e como filhos, deve simplesmente se curvar e se submeter à sua soberana vontade, mesmo que isso nos custe tudo. Jejum não é para convencer Deus de nada. Propósito não é para convencer Deus de nada. Tudo que nós fazemos na nossa vida espiritual deve ser um desejo genuíno para que nós nos aproximemos mais do Senhor, do seu caráter, da sua presença e da sua glória. Mas já que eu trouxe um testemunho, eu trouxe também um testemunho para consolar o coração de vocês. Esse eu vou ler um pouquinho, tá? A vida dos morávios. Os morávios eram irmãos nossos que viveram na região da Tchecoslováquia, na verdade da República Tcheca, há muito tempo atrás, em 1736. E tem uma história deles que quem conta é John Wesley, o fundador do metodismo. Quando John Wesley, 80 colonos e mais 26 morávios foram para a Inglaterra, foram da Inglaterra para os Estados Unidos para pregar para os índios. E a vida dos morávios deixou John Wesley extremamente admirado. Por quê? Porque aqueles homens, durante o percurso de navio, e a gente que lê, que já fez curso de história na escola, que assiste filme, de qualquer maneira você já deve ter tido contato com como eram as viagens de navio nessa época. Eram viagens que duravam meses, às vezes anos, e as pessoas viviam naquele navio até chegar de um ponto a outro. Os morávios, eles aceitavam fazer os piores trabalhos dentro do navio, os mais humildes. E por quê? Porque eles falavam que, ao fazer isso, o orgulho deles estava sendo trabalhado. Mas uma noite especial, uma tempestade feroz aterrorizou aqueles tripulantes, aqueles passageiros, e ficou todo mundo desesperado dentro do navio. Mas os morávios, eles continuaram seu culto costumeiro, como se nada tivesse acontecendo. E eles não pararam de cantar, e nem de orar, e nem de se alegrar, apesar do navio estar prestes a se perder dentro do mar. Após essa tribulação toda que eles viveram lá, John Wesley, que tinha um medo desesperador de morrer, pergunta a um desses irmãos morávios, se ele não tinha ficado com medo. E esse irmão responde para ele, singelamente, graças a Deus, não. Não inteiramente satisfeito, John Wesley indaga sobre as mulheres e as crianças. E essas mulheres, essas crianças, elas não tiveram medo de morrer? E a resposta veio, não, nossas mulheres e nossas crianças não têm medo de morrer. Mais tarde, quando eles chegaram até a terra firme, um dos pregadores morávios pergunta a John Wesley, você conhece Jesus Cristo? Essa pergunta perturba John Wesley pelos próximos 2 anos. E eu confesso que eu também fiquei perturbada com essa pergunta. E eu queria compartilhar esse incômodo com vocês. Será que nós realmente conhecemos a Jesus Cristo? Paulo, em Filipenses 3, de 7 a 10, abram aí comigo. Filipenses 3, de 7 a 10, vai dizer assim, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé.
O que eu quero, diz Paulo, é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Aonde é que está o meu e o seu tesouro? Será que nós realmente conhecemos a Cristo? O que é que te faz acordar todo dia, enfrentar as perseguições, os naufrágios e as dores sem fim? O que é que faz a gente aguentar calado as ofensas no trânsito, as ordens absurdas e abusivas dos superiores? O que é que faz com que a gente entregue ainda mais amor pelo marido ou pela esposa, mesmo quando ele ou ela não correspondem, não reconhecem o meu e o teu valor? Será que a gente ainda está considerando a nossa vida em muito grande estima? O que eu quero é conhecer a Cristo. O que eu quero é conhecer a Cristo. Talvez falte para nós entender o tesouro, a profundidade dessa revelação, pela qual muita gente derramou sangue. Qual que tem sido a nossa reação diante das ondas e do forte vento? Saiba, querido, que quando os nossos olhos estão no prêmio, o nosso maior tesouro é conhecer a Cristo, ser achado nele, e todas as outras coisas entram em harmonia. Porque a onda pode bater aqui, o vento pode soprar aqui, meu olho está fixo, buscando de volta os olhos daquele que tem olhos que são como chama de fogo e pés que são como de latão reluzente. Porque nós somos consumidos pela crise, queridos. Porque a gente tem buscado em vários caminhos e lugares aquilo que a gente só pode encontrar no Senhor. Agostinho de Hipona diz uma frase icônica que eu amo e quero compartilhar com vocês. Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Agostinho era um indignado, era um angustiado, mas quando ele se depara com Cristo no caminho da sua vida, o coração dele encontra repouso. Jó passa por tribulações internas e externas, e a gente sabe muito bem a história de Jó, de cor e salteado. Mas quando ele encontra o Senhor, tudo entra em harmonia dentro dele. Não tem mais acusação pela perda dos filhos, pela perda dos bens, pela perda do status, pela perda do respeito. Não existe crise para Jó nesse momento. O que Jó fala é: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando a gente está olhando para o Senhor, todas as outras coisas entram em harmonia. Eu afirmo categoricamente e seguramente para você, que independente de qualquer tempestade que eu e você estejamos enfrentando, e todos nós estamos, o que a gente precisa não é necessariamente que as ondas se acalmem. Porque quantas vezes na nossa vida as ondas se acalmaram e imediatamente a gente se esquece de Deus. Até que as próximas ondas voltem. A gente não precisa de ondas se acalmando. O que a gente precisa é parar de olhar para os ventos e para as ondas. Enquanto nós olhamos para o vento e para as ondas, a gente vai continuar afundando, com ou sem jejum, com habilidade ou sem habilidade, com networking ou sem networking. A gente continua afundando.
O que nós precisamos mais do que tudo nessa vida é olhar para o Senhor Jesus, o dono dos ventos e dos mares, o dono do ouro e da prata, o dono da vida e da morte. O que nós precisamos é olhar para o Senhor Jesus. Sobe aí, meu irmão Elkson. Mas a história não para por aí. Porque depois que Pedro quase afunda, ele grita por socorro para o Senhor, e o que acontece? O braço forte do Senhor segura Pedro e mais. Quando Jesus coloca os pés naquele barco, os ventos imediatamente cessam. A gente nunca vai sair de uma tempestade ileso. A gente sai com marcas, sai exausto, sai entristecido. Mas sabe o que nos faz permanecer diante de uma crise? É olhar para o Senhor e manter os nossos olhos no Senhor. Mas como é, queridos, que a gente faz para não ser consumido pela crise? Eu quero deixar aqui 2 exercícios para que a gente passe a praticar mais. Nas últimas horas de Jesus, antes dele ser preso, os evangelhos eles vão relatar que Jesus ele começou a se sentir tomado de pavor e angústia. Jesus estava apavorado e angustiado. Mas nesse momento Jesus passa a orar intensamente e adverte os seus discípulos: orem para que vocês não caiam em tentação. 1 Tessalonicenses 5,17 traz o verso, o grito de guerra: orai sem cessar. Olhar para Jesus no meio dos ventos e dos mares exige de nós olhos espirituais bem treinados. Então a gente precisa estar em oração o tempo todo, andando na rua em espírito de oração, dentro da sua casa em espírito de oração, antes de dormir em espírito de oração. A gente não pode mais brincar, queridos, com aquilo que é crise da nossa vida. Muitas vezes a gente passa pela crise assim, o melhor argumento do crente é: tô tão mal que não tenho vontade de orar. Vai afundar e não tem pastor nesse mundo que te tire desse buraco. Porque a única maneira da gente não cair em tentação diante das crises é orando sem cessar em todo tempo, em todo lugar. O vento bateu, você está orando. A alegria chegou, você está orando. Um louvor nos lábios, o tempo todo. Está assistindo televisão, está em oração com o Senhor, está em comunhão com o Espírito de Deus. É a única maneira de nós não sermos consumidos pela crise. Mas além disso, e essa é a última parte. Aleluia, Senhor. Queridos irmãos, lutem, mas lutem com unhas e dentes contra cada traço da sua natureza carnal. Se você se gaba da sua grande inteligência, lute contra isso. Se o seu problema é o seu temperamento, lute contra isso. Se são as suas vaidades, lute contra isso. Tudo que ainda faz parte do seu homem antigo, do velho Adão, e que você sabe que pode te desqualificar quando eu e você estivermos diante do trono branco. Todo e qualquer traço de carnalidade, a gente precisa lutar firmemente contra isso. 2 Coríntios 9, 23 a 27. Queria pedir para vocês apagarem um pouquinho a luz. Feche os teus olhos aí. Vai dizer assim: tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível,
Nós, porém, a incorruptível, assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como é que a gente faz para não ser destruído pelas crises, querido? Ore sem cessar, ore sem cessar, ore sem cessar. E esmurre essa sua carne velha, esmurre, 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 até que não sobre mais nada de você. Até que quando as pessoas olharem para você, elas só enxerguem a Cristo. Elas só enxerguem os olhos de Cristo. Elas enxerguem só o sorriso de Cristo. Esmurre o seu temperamento, até que ele se torne brando como um cordeirinho, para que nós possamos permanecer firmes diante da tempestade. Jesus não se abalava pela crise. Então a gente tem que ser como Jesus. Tem que ser como Jesus. Querido, talvez aqui nessa noite você tenha se identificado com o expert das crises. Você já acorda de manhã lutando e vai dormir lutando. Mas isso tem te consumido, você está cansado, sem esperança, e tem perdido muitas vezes o motivo de sorrir e até mesmo de viver. Entregue o seu caminho ao Senhor, entregue todos os cuidados ao Senhor. Ele foi quem te fez, então Ele sabe muito melhor do que você como cuidar de todas as coisas para que a tua vida vá bem. Mas talvez você seja aquele pseudo-espiritual, aquela pessoa que, assim como expert, no primeiro momento de crise, contata o missionário, contata o círculo de oração, começa 300 tipos de propósito diferente, com o intuito de convencer Deus de que o seu plano é melhor que o dele. E isso também tem te cansado e tem te feito perder a vontade e a alegria de orar e estar na presença de Deus em comunhão com o Pai. Talvez eu tenha esquecido de colocar aqui qual é o perfil da sua ação no meio da crise, mas você sabe que tem um jeito todo especial de reagir a elas. Se não é olhando firmemente para o autor e consumador da sua salvação, temos pecado contra o Senhor. E o cheiro desse pecado tem subido até o altar dele. Hoje pode ser uma noite de conserto pra gente. Pode ser uma noite em que uma nova página é virada. Talvez amanhã as crises continuem lá, o vento continue soprando, o mar continue tentando te submergir. Mas Jesus está lá. E você está olhando para Ele. Então já mudou tudo. Já mudou tudo. Entregue-se ao Senhor. Exercite uma vida piedosa de oração. Não para convencer Deus de algo, mas simplesmente porque você segue o primeiro mandamento como promessa. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. É só por amor. Se você tem o controle nas mãos, e respire aliviado, porque você vai saber que Ele cuida de tudo. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça eterna desse Jesus Cristo que passa pela tempestade com a gente, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nós, amanhã, com tempestade ou sem tempestade. Confiando no nosso Deus e no seu eterno amor, nós não seremos abalados. Aleluia, glórias a Deus. Erga uma salva de palmas a esse Senhor. É hora de sacudir a poeira dessa crise
Jesus. Aleluia. Deus abençoe.